Meu nome é Carolina Massotti, eu sou escritora, sou roteirista e sou autora do livro Gonzo, Reflexões sobre o Jornalismo na Era da Desverdade. Gonzo, Reflexões sobre o Jornalismo na Era da Desverdade. Eu sempre quis escrever ficção, né? Eu sempre quis criar coisas e tal. Eu fui tirada do armário do jornalismo, que eu falo assim, em 2013. Eu fui apresentar essa dissertação de mestrado que deu origem ao meu livro. E aí tinha um membro da banca de mestrado que eu não sabia, mas eu tinha pedido que essa pessoa fizesse parte da banca de mestrado. Eu não conhecia essa pessoa pessoalmente, que é o Felipe Pena. Mas eu tinha citado ele várias vezes durante... Eu o havia citado várias vezes durante a dissertação de mestrado e teorias do jornalismo, que o Felipe tem esse livro. E aí ele veio me avaliar na minha banca de mestrado, aí ele me convidou para trabalhar na Rede Globo, porque ele achava que eu escrevia bem e ele estava montando uma equipe lá e tal. E aí eu fui para lá e comecei a aprender sobre roteiro e fiquei lá durante 3 anos. Depois eu fui estudar roteiro em Los Angeles, depois... Quer dizer, a coisa foi andando assim de uma maneira que eu não tinha planejado, porque eu sempre estive atrás de estabilidade e eu achava que com jornalismo eu ia conseguir isso, porque sempre teria ali algum veículo de comunicação para quem eu poderia escrever, né? Mas eu acabei aceitando a minha instabilidade como artista, sei lá, né? Como roteirista, como escritora. Mas eu admiro o jornalismo. O último lugar onde eu trabalhei com jornalismo foi durante o mestrado, em 2012, foi o jornal britânico The Guardian. Eu fui assistente do correspondente do Guardian aqui na América Latina, então eu também viajava com a equipe, né? Então a gente foi para Sinop, por exemplo, no Mato Grosso. A gente fez, aí é que eu fui aprender realmente assim o que era um jornalismo mais aprofundado, investigativo, porque, por exemplo, a gente foi para a transição entre o Cerrado e a Amazônia, ver o que estava acontecendo com o IBAMA e as brigas com os fazendeiros que tem lá por causa de soja, né? Sinop é um lugar muito rico assim de soja. É uma mina de ouro, assim, quer dizer, agora não tanto mais, né, quanto naquela época, mas era o início, assim, até dessa bancada ruralista que de lá para cá ganhou tanto poder. Estou falando de coisa que aconteceu 9 anos atrás, né, então eu tenho muita admiração pelos meus amigos e colegas jornalistas que ainda exercem essa atividade, porque o jornalismo, como eu disse, tem um papel muito importante junto à sociedade, que é fazer com que a gente possa cobrar políticas diferentes para que elas melhorem sempre, né? That fiend Thompson came to Portland last night, traded drugs on the stage with innocent children, bragged about beating salmon to death. I don't even fish, you know. Called the president a filthy gerbil, and offered no solutions to the broken and crippled, sad young chaps who brought their families to hear his last pieces of advice before the Armageddon. I ain't Hunter, it's true, but the man is here. I don't know what I could say to tell you what you do. The phone has been ringing literally off the hook for 5 days, and there's so many people disappointed that they're not here tonight. It's going to be a wonderful evening. He's a great gentleman. It's funny, his agent has been painting him as this horror show, this twisted human being. And it's part of his rap. You know, he gets an extra $500 from me because he says, Hunter Thompson, ladies and gentlemen. Thank you. O livro ele faz um traçado histórico da atividade jornalística como profissão. Então, no início do século XX, ali, final do século XIX, essa atividade começou efetivamente
a se profissionalizar com as primeiras agências de notícia na Inglaterra, nos Estados Unidos e em outros países, né? Então, a gente tem também alguns veículos mais tradicionais, mais ou menos dessa época, início do século XX, aqui no Brasil. A gente tem, por exemplo, o Jornal do Comércio, né? Que antigamente até se escrevia com 2 M's, Jornal do Comércio. Então, essa atividade, ela começa, à medida em que ela começa a se profissionalizar, ela também começa a ficar mais objetiva e ela deixa de ser simplesmente uma opinião emitida. E aí o meu livro faz um salto para o século XX, os anos 60 do século XX, né, em que se começa a quebrar paradigmas em relação a essa atividade e se supera, por exemplo, a teoria do espelho, que é uma teoria famosa no jornalismo, que diz que o jornalista é imparcial e reflete somente a verdade com toda a objetividade do mundo. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, porque não é possível um ser humano ser completamente imparcial, mas existe uma responsabilidade na informação que a gente está passando, então a gente faz questão de ouvir todos os lados da história. Nos anos 60 isso vai começar a mudar um pouco, vai começar a ter um pouco mais de diversidade, porque todos os paradigmas estão sendo quebrados, as questões identitárias estão muito fortes, a questão da mulher, a questão racial, então, e tem a guerra do Vietnã, nos Estados Unidos os jovens estão desafiando tudo isso, então isso tudo faz com que uma mudança no jornalismo seja propensa a acontecer também. Então, no jornalismo também essa mudança começa a aparecer com nomes como Gay Talese, Truman Capote, né? Gente que escrevia romance, mas também escrevia no jornalismo. Então, as duas coisas começam a se misturar muito. Então, existe um movimento maior que já estava ali mais ou menos querendo acontecer desde o início do século, que é o jornalismo literário. Nos anos 60 vai aparecer o New Journalism, e dentro do New Journalism tem esse estilo que a gente chama de gonzo, que é o Hunter Thompson, o fundador, e que ninguém mais conseguiu escrever igual a ele, obviamente, mas muita gente bebe dessa fonte. Então, no livro, por exemplo, eu entrevistei o Arthur Veríssimo, que é o nosso gonzo tupiniquim, né? O Arthur tem reportagens sensacionais que eram publicadas na revista Trip, que eu acho que não existe mais a Trip, eu não sei. Mas na época, assim, eu assinei a Trip e li todas as reportagens do Arthur, porque sempre tinha alguma coisa dele. E eu fui à casa do Arthur lá em São Paulo para entrevistá-lo. Então tem a minha entrevista narrada dessa forma literária, né, com elementos ali que não precisam estar no, sabe, eu tô falando, eu peguei um ônibus até São Paulo, então eu tô falando daquela sensação de uma carioca, fluminense, não sei, né, eu que vim de outro lugar chegar a São Paulo com aquele emaranhado de prédio, aquele céu que tá sempre cinza, sabe, coisas assim que não entrariam numa entrevista tradicional. Eu descrevo a casa do Arthur, o pôster que ele tem de Medo e Delírio em Las Vegas, que é o filme que o Johnny Depp fez, baseado no livro do Thompson, assim, na casa dele, aquele monte de livro que ele tem, né, aquele universo todo ali do Arthur, eu estou descrevendo também nessa entrevista, e não só as respostas que ele me deu ali para as perguntas que eu estava fazendo para ele. Eu estava fazendo mestrado em comunicação social na PUC, e eu me interessei por esse tema porque eu já tinha abordado um pouco disso, sobre a questão da verdade na minha monografia de graduação, que eu falei de literatura, né? Então era o Edgar Allan Poe e o discípulo dele, o Lovecraft. E aí no mestrado eu quis trazer isso para o jornalismo, né? E acabei me aprofundando um pouco num estilo jornalístico que mistura literatura com jornalismo. Então o Thompson bebia muito da literatura porque ele queria ser escritor, ele queria ser um romancista, mas ele tinha a atividade dele para ele se sustentar, para poder pagar as contas em veículos de comunicação, jornais e revistas. Então é isso, assim, ele também estava questionando muito a objetividade jornalística e a verdade dentro dessa prática. Now, where this rat's maze? What? This way. All right. Yeah, they just didn't really understand that back in the case. What's this, another boardroom? A
conference room. Conference room. Yeah, they're all glass, right? Oh, look at this. Look at this. Hold on to these flowers. All right. Okay, let's go. See, I go from flowers to this so quickly. What's this? Oh, Hunter, go! You bastard! Fuckhead! Oh, shit, Paul. You're okay. You're okay. Thank God we have this. Look at the hits. I'm taking a look at the room. You gotta look at the room. Oh. It's terrible. Awful. Hunter. Hunter. There are no fucking windows. You doing here? No, you sprayed it right into there. There are no windows. Oh, look at your hair. It's my It's all disappearing. Some kind of air thing. Oh, that's it. Turn on the air conditioner. Oh my God. It is not too late to cancel this party. Can't this have no? The party goes on your bar. Your bar. Look at that Your bar. Look at that budget. Thank you. Tem algumas coisas. Eu acho que aqui no Brasil tem alguns veículos editoriais. Eu acho que a Piauí, enfim, vem de um grupo editorial grande também. Estou falando da Piauí porque, mesmo quando eles estão falando de políticas e assuntos que são, como é que eu vou dizer assim, que geralmente são tratados com essa imparcialidade, com essa frieza, com essa objetividade, eles trazem um floreio de literatura para aquilo ali. Então, assim, o formato revista, eu acho que tem muito da herança do Thompson. Não precisa ser a Piauí, não precisa ser de esquerda nem de direita, nem nada. Não tem a ver com ideologia, tem a ver com um estilo jornalístico, né? Então, o Thompson e outros autores que são contemporâneos dele, como Gay Talese, Truman Capote, todos esses homens, né? Infelizmente, a mulher não tinha tanto poder naquela época para escrever em veículos jornalísticos grandes. Eles deixaram uma herança assim, que a gente imprime até hoje no fazer jornalístico, né? Então, por exemplo, quando você abre uma Rolling Stone, que é uma revista em que o Thompson trabalhou durante muitos anos, você vai falar de uma entrevista com o Bob Dylan, por exemplo, e você dá uma descrição de como ele estava. Eram 4 horas da tarde, quando Dylan se sentou à beira da piscina, com seu cigarro, vestindo preto, entendeu? Então, um monte de coisas assim que não entram no jornalismo tradicional. Essa herança veio dele, assim, veio dessa quebra de paradigma dos anos 60 que começou com todos esses homens no jornalismo, trazendo elementos da literatura para o jornalismo, que antes se considerava tradicional. Eu acho que as pessoas confundem muito isso. Essa coisa dele questionar a verdade sempre não quer dizer que ele estivesse mentindo. O Thompson nunca mentiu sobre as intenções dele e nem sobre nem mesmo sobre quem ele era. Ele era um transgressor, ele era um homem que não era considerado normal, com a vida normal cartesiana que a gente leva. Ele era um adicto, ele era um alcoólatra e ele escrevia sobre isso livremente também, né? Mas esse questionamento dele em relação à verdade não quer dizer que ele estivesse mentindo em nada do que ele... Por exemplo, se ele fizesse uma afirmação de que Nixon esteve, sei lá, no gabinete do fulano de tal às 15 horas de ontem, ele não ia mentir sobre uma coisa séria assim. Ele apurava também, ele fazia o papel dele de jornalista. Fake news é outra coisa, né? Então eu falo disso no apêndice do livro também, porque sempre houve mentiras em, sei lá, 99% de todas as campanhas de todos os políticos, em todos os lugares, em todos os países. Mas a forma como as fake news se espalham hoje e a velocidade com que isso se espalha
e principalmente entre populações que não têm o hábito de ler, né, ou de refletir, ou de ter um pensamento crítico sobre aquilo que elas absorvem como informação, isso é uma coisa muito séria, porque as fake news se espalham com muito mais facilidade do que a verdade, porque a verdade é chata, né? Então eu cito, por exemplo, o caso de um menino que estava fabricando fake news para gerar lucro para si, com AdSense, né, que são os anúncios do Google, né, quando você entra lá no site, isso gera lucro através de AdSense. Esse menino estava lucrando em cima de uma notícia falsa, que é: Trump bateu no rosto de uma mulher durante o comício. Assim, isso é muito mais divertido do que uma verdade, que é simplesmente o Trump foi lá e fez o comício dele, né? Então, o que ele dizia, assim, o que esses rapazes que a Globo News na época conseguiu entrevistar, que era dificílimo, né? Meninos que estavam fabricando notícias lá na Macedônia, era que e aí são palavras dele, não são palavras minhas, era que o eleitor republicano, por não ter esse pensamento crítico um pouco mais avançado, como era o perfil do eleitor da Hillary, ele clicava mais e ele compartilhava mais notícias. Então, isso ocorria com muito mais facilidade e eles lucravam muito mais com esse tipo de eleitor. Mas isso pode acontecer com qualquer um, não precisa ser eleitor de Hillary, nem de Trump, não precisa ser eleitor de Lula, nem de Bolsonaro. Isso pode acontecer com qualquer um. Qualquer um de nós está suscetível a acreditar em notícias falsas. Então, por isso também que as agências de notícias são importantes, as agências que verificam essas notícias. Existem agências hoje em dia só para verificar a veracidade do que sai na mídia. Então, aqui no Brasil, a agência Lupa é a maior de todas. O trabalho jornalístico bem feito tem uma importância apesar da sua crescente desvalorização, né? E eu acho que você tem que ter fontes confiáveis de leitura, né? E a mídia está aí para isso, né? Existem veículos nos quais você pode confiar e existem milhões de sites que estão aí espalhando notícia de qualquer jeito, gente lucrando com notícia falsa, filósofo que não é filósofo no YouTube lucrando muito, muito mesmo, e empresas lucrando junto com esse tipo de gente. Então você tem que tomar muito cuidado com a quantidade de informação que você filtra e a maneira como você interpreta essas informações. Hunter Thompson is on the loose again, shooting down cultural fads, religious leaders, and politicians in the frenetic, slap-you-in-the-face style he calls gonzo journalism. There's nothing subtle about Thompson's writing or life. He uses a carving knife where a swizzle stick would suffice. He's confrontational, offensive, excessive, humorous, and perhaps a touch dangerous. All right, let's roll. I was a heinous criminal, a juvenile delinquent as a teenager. I think I slipped off the track early on somehow. And rather than maintain it, I had to learn to live with it. I can back off and watch myself sometimes and think, uh-oh, what's he going to do next? It's here under the stuffed boar at the Woody Creek Tavern outside Aspen. The author of the new book, A Generation of Swine, holds court. At 4 in the afternoon, Thompson has just started his day with breakfast and what should be a paralyzing combination of 2 Bloody Marys, 3 beers, 3 shots of Irish Bailey's cream, and 2 water glasses of scotch. It's hard to believe the man once considered the voice for a generation of youth can still speak. It requires an immense responsibility on my part. I would think so. This is not easy, what you do. No, thank you, thank you. A gente ainda está se educando. Eu acho que a solução é muita interpretação de texto. Eu acho que a solução é leitura. É um hábito que o brasileiro não tem. O americano também, que eu morei muito tempo lá, eu convivi com, né, tive muito contato com o americano, morei com o americano, trabalhei com o americano. Então, assim, mesmo eles, que não são a nação mais educada do mundo, têm muito mais o hábito de ler do que o brasileiro. Então, eu acho que a solução está aí. Você tem que ser questionador como Thompson era o tempo todo, entendeu? Isso é um legado que ele deixa assim para mim. Quando eu vejo alguma coisa que é pré-estabelecida como verdade, eu me questiono se isso é verdade mesmo ou não e quais os interesses
por trás daquela informação que está sendo passada para mim. It is odd that, here we are sitting in the Rolling Stone boardroom. Looks like some kind of a plastic cubicle out of 2004. And 25 years ago, we were operating out of a loft in San Francisco and, shunned as, dope creatures. I guess that's really what it was. It kind of brought the adventure back. I think it's the attitude that makes it kind of enduring. And I think I was celebrating the last time that it was possible to get away with this kind of stuff. Like the end of the 60s, the wave had rolled back. Broken rolled back. I was still on trial, in Aspen. No, really? Yeah. That's still going on? Oh, yeah. For blowing somebody up, or what No, is it for? fuck no. I was hunted down on election night by the cops, where I was leading the movement to take on the Aspen Ski Company, and we beat them. They were trying to expand the airport runway. Beat them, but on election morning, on the way home, I was arrested, and they've had me on trial ever since. Imagine being pulled over and blowing a .053. What's legal? What's illegal? .10 is DUI. So you're halfway there. .053 is the difference between me drinking this and not drinking it. Whatever that is. So how are they making that stick? They're not. Aqui em Padua, vou dar um exemplo. A professora Maria Eli me convidou para ir ao estadual para conversar com os alunos do ensino médio sobre fake news. Esses alunos não são alunos iguais aos da época que eu estudei, né? Não vou nem falar quantos anos eu tenho, mas enfim, de quando eu estava no ensino médio. Eles já são mais questionadores. Então, quando se entrega um texto pronto para esse aluno decorar, ele já não... Assim, a internet mudou tudo, né? Mudou toda a nossa relação assim, com o mundo. Então ele não vai mastigar aquele texto para só, passar de ano e pronto, acabou, né? Eu acho que o perfil do adolescente hoje é bem mais questionador do que na minha época. Então por que a gente não aproveita que essas crianças, esses adolescentes são assim diferentes, né? E também entrega verdades que não são prontas para eles? Eu acho que tem que estimular o debate mesmo. Fazer com que eles questionem cada vez mais, mas tem que dar um jeito ali de ir conversando com os alunos sobre essa possibilidade de interpretar mesmo, de ressignificar o texto que ele está lendo, assim, de questionar por todos os lados, por que eu estou lendo isso aqui, por que isso chegou até mim, qual é o propósito disso aqui, sabe? Da onde está vindo isso? Isso é muito importante quando você está na internet, quando você está em qualquer mídia, qualquer rede social. Da onde está vindo? O WhatsApp é campeão disso, né? Se houvesse uma preocupação com a interpretação de texto que chega pelo WhatsApp, talvez, né, não tivesse chegado ao ponto que a gente está agora. Talvez tivesse sido escolhido outro presidente, eu não sei, né? Mas eu sei que nas próximas eleições, daqui para frente, a gente tem que aprender com todos os erros que a gente cometeu, que a gente se deixou cair, entendeu? O hábito de ler é importante para quem quer escrever. Você só vai conseguir ser um escritor decente, nem estou falando de ser genial, estou falando de ser um escritor decente. Se você tiver o hábito de ler o máximo que você puder. Eu sei que hoje em dia existem séries de todos os tipos, tem toda uma oferta de entretenimento, de coisas para a gente ver e tal. E isso é muito legal também. Tanto é que eu trabalho com isso. Mas ler livro é a coisa mais importante porque estimula a sua imaginação de uma forma que o audiovisual não faz. O livro deixa você criar universos a partir daquilo que foi colocado ali no papel. Então, acho que a primeira coisa é ler. A segunda coisa é decidir, se você for fazer uma faculdade, que tipo de faculdade você vai fazer. Por exemplo, eu fiz jornalismo, mas em comunicação tem outras vertentes para onde você pode ir, né? Tem publicidade, tem cinema,
Então tem uma gama de opções, ou então você pode fazer literatura, você pode fazer letras, você pode... Para você ser um roteirista, não existe uma faculdade, né, formal, assim, né? Tem gente que veio de áreas completamente diferentes. A Adriana Falcão, por exemplo, que é uma autora famosa lá na Globo, que fez A Grande Família, ela fez arquitetura. Então, assim, é um universo muito, muito vasto, mas você tem que ser alguém que tem o hábito de ler. Isso é a coisa mais importante. E a partir da faculdade ou das pessoas que você for conhecendo... isso é uma coisa importante também que eu acho que não falam pra gente no início da vida da gente. Você tem que ser uma pessoa que cultiva boas relações para poder crescer na sua profissão, né? Então, você vê, eu comecei por causa do mestrado, eu fui para a Globo, por causa da Globo eu fui estudar fora, uma coisa vai levando a outra, assim, né? As pessoas que vão sendo colocadas no seu caminho te mostram um universo completamente novo, e você tem que estar aberto para esse tipo de coisa. Well, this may not be the most cheerful message for you to remember for 20 years, but this mainly the conclusion I came to. I was very depressed after 72. This may be the year when we finally come face to face with ourselves. Finally just lay back and say it. That we are really just a nation of 220 million used car salesmen. That's up to about 280 million now. With all the money we need to buy guns, and no qualms at all about killing anybody else in the world who tries to make us uncomfortable. More things change, more things stay the same. The tragedy of all this is that George McGovern, for all his mistakes and all his imprecise talk about new politics and honesty in government, end quote, is one of the few men who have run for President of the United States in this century who really understands what a fantastic monument to all the best instincts of the human race this country might have been if we could have kept it out of the hands of greedy little hustlers like Richard Nixon. McGovern made some stupid mistakes, but in context they seem almost frivolous compared to the things Richard Nixon does every day of his life on purpose as a matter of policy and a perfect expression of everything he stands for. Jesus, where will it end? How low do you have to stoop in this country to be president? This will be the day that I die. See, this is the pitch of the book. They was Eu acho que a Carolina, antes do Gonzo, era uma Carolina... Eu acho que isso também é uma característica do jovem, né? Eu fui a orientanda mais jovem que o meu orientador teve até então. Depois de mim, vieram alguns mais novinhos do que eu e tudo, mas acho que eu estava com 23, 24 anos quando eu entrei para o mestrado. Então eu era muito jovem, e jovem tem uma coisa de uma certeza, porque eu sei, porque não sei o quê. E aí vem o Gonzo para dizer que não, você não sabe de nada, né? Que é uma questão um pouco filosófica também, só sei que nada sei. Quando você admite isso, que tem todo um mundo de conhecimento lá fora para você, e que tem coisas até que a gente talvez morra sem saber, que a gente não vai saber nunca, eu acho até que tira um peso assim das costas da gente, né? Então o Gonzo me trouxe essa oportunidade de poder questionar. E aí? E quanto mais eu sei que eu não sei, mais eu quero saber, que parece uma contradição, mas não é. Então, assim, o meu gosto da leitura também vem muito daí, né? Eu sou muito curiosa, eu quero muito saber das coisas, eu quero questionar, eu quero perguntar, eu quero debater, eu quero, sabe? E eu quero que o outro também venha com uma visão diferente para me acrescentar coisas. E o Gonzo tem muito disso, né? Como o Thompson era um cara muito questionador, ele me trouxe isso, assim. A Carolina, diante do Gonzo, pensava que sabia, e agora sabe que não sabe de nada, entendeu? Quando você vai fazer mestrado ou doutorado, algumas pessoas ficam travestidas de um poder, de um academicismo, e começam a falar complicado. Eu também sei falar complicado. Eu gosto de uma firula, mas eu não acredito nisso. Viver encastelado dentro de academia, para mim, não faz o menor sentido. O que faz sentido é eu sair da academia e conversar com as pessoas. Por isso que eu tirei todo o academicismo chato da minha dissertação e quis transformar em livro, para as pessoas começarem a pensar em fake news, porque isso precisa ser pensado para ontem, a gente está vivendo isso agora.
tem a ver com a obra dele, apesar dele já ter morrido tantos anos atrás, mas tem a ver com o que a gente está vivendo agora também, sabe? Então, assim, se eu não for para a escola falar com jovem, não tem o menor sentido eu ter escrito isso aqui. Você começar a falar, você sobe. Gente, eu queria fazer uma propaganda subliminar aqui para vocês, igual a Zequiti do Silvio. Eu só queria mostrar uma coisa, tá? Comprem, por favor.